E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos aqui ler no livro de 2 Reis, capítulo 19 e também o capítulo 20. O rei Ezequias consulta o profeta Isaías. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Javé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, os anciões dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós, e eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: Assim diz Ezequias: Este é o dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo, nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Javé, o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo, que Javé, o Senhor, teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quanto os oficiais do rei, Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías. Este lhe declarou: Dizei a vosso Senhor, assim diz Javé o Eterno, não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais as seclas do rei da Síria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções, eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Líbano, porque havia sido informado que o rei partira de Lax. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, não mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda, porquanto promete, Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-os completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Ezete e os filhos de Éden, que habitavam em Tessalá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ezequias clama a Javé. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Javé, onde estendeu-se diante da presença do Senhor. Em seguida declarou perante Javé, o Senhor, a seguinte oração: Ó Javé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançando os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obra das paixões e das mãos dos homens que os modelaram de madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Javé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus e Javé. A resposta de Deus pelo profeta Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Javé, o Senhor Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis porquanto a palavra que o Senhor declara contra ele: A virgem, a filha de Sião, se despreza e zomba de ti.
a filha de Jerusalém, meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olaste com desdém? Contra o Santo de Israel? Por meio dos meus mensageiros, ofendeste o Senhor quando proclamaste. Com a multidão de meus carros de guerra conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Né? Coisas que foi que Deus fez através de Senaqueribe, mas ele se gabava dizendo que não foi Deus, dizendo que foi ele. Um erro muito grande, né? Porventura não viste que já há muito determinei tudo isso, desde antes da antiguidade, planejei o que agora faço acontecer. Porém, aprove-me agora o executar, para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a monte de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tinham qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim, por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano semearei e colherei, plantarei vinhas e comereis de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobrevirá um resto, e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flechas de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelos mesmos caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou, ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Sisroque em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arara. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Doença e cura de Zedequias, capítulo 20. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ah, Yahvé, o eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo, em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio interno, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias:
príncipe do meu povo. Assim dizia Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos a tua vida na terra e livrarei a ti e a esta cidade de todas as mãos do rei da Síria. Protegerei a cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei, tomai uma pasta de figos e passai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emblasto foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, esse lhe indagou, qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías, este, pois, será o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 degraus da escadaria? Então Ezequias ponderou, é fácil que a sombra venha a se adiantar 10 degraus. Não seja assim, pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 degraus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 degraus que havia avançado no relógio de sol de Acais. Os mensageiros de Babilônia. Naquele tempo, Merodach-Baladão, filho de Baladão, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhe todo o palácio e seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse com alegria. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe, que desejavam aqueles homens e de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu, vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando, o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu, ora, viram tudo que há no meu palácio, nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias, ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé, dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará aqui. Assim diz o Senhor, dentre os filhos que te nascerem, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então considerou Ezequias a Isaías, que se cumpra a boa vontade de Yahvé, que anuncias, porquanto o rei compreendeu que viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. A morte de Ezequias. Quanto às demais realizações de Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude e o aqueduto, e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus antepassados, e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. E aqui nós finalizamos o capítulo 19, também o capítulo 20. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.